A Sucesso é a Sociedade dos Usuários de Tecnologia. A Sucesso, ela tem uma abrangência nacional e tem regionais em vários estados, não é? E ela tem, evidentemente, aqui em Minas Gerais, né, onde eu sou vice-presidente de Soluções Educacionais. O Arlen Duque é o presidente da Sucesso Minas e também presidente da Sucesso Nacional. E o que é que a Sucesso faz? O que a Sucesso tem como missão é disseminar conhecimento na área de tecnologia, promover relacionamentos nessa área, e, com isso, fomentar o mercado de tecnologia, né? E, para isso, a Sucesso congrega usuários de tecnologia, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, né? Então, nós gostamos de dizer que entre os nossos associados aí corporativos, nós temos aí grande parcela do PIB de Minas Gerais presentes, né, associados a Sucesso, membros do Conselho de CIOs, do grupo de CIOs, que são os responsáveis, né, pelas áreas de tecnologia, de grandes empresas, de grandes instituições educacionais. Muito bem, então a Sucesso está aqui, mais uma vez, cumprindo esse papel de disseminar conhecimento, de promover relacionamento, né? E agora de uma forma diferente, desafiadora, né? O Sucesso Saber, que é desenvolvido pela Vice-Presidência de Soluções Educacionais, ele é uma iniciativa, né, que sempre foi feita presencialmente. E agora todos nós estamos desafiados a nos mudar para o mundo virtual, né? E fazer isso sem perda de qualidade, de essência de conteúdo, né? Na verdade, existe algo que eu penso, um falso dilema, que é esse, de que as coisas feitas à distância perdem um pouco do calor humano, e etc. Pode até ser verdade, mas eu acho que nós temos aqui todas as ferramentas para uma interação tão saudável, tão boa, tão calorosa, como nós temos aí no nível presencial, não é? E, diante do que está posto, nós temos que fazer o melhor que pudermos desta situação, para que nós possamos não só aprender muito com ela, né? E eu acho que tem gente aí aprendendo meio a toque de caixa, meio no empurrão, meio no susto, mas tem muita gente aí aprendendo e usando tecnologia, vovós aprendendo a usar o WhatsApp, FaceTime para falar com os netos, e assim vai. E os profissionais todos sendo também desafiados a reinventarem a sua maneira de produzir, né? De gerar valor para suas empresas, para suas instituições educacionais, né? E eu tenho certeza que de tudo isso, certamente sobrará um saldo extremamente positivo em termos de avanço, em termos de melhoria de cada um de nós e de nossas instituições e empresas, né? Mas nós vamos deixar isso aí para os nossos painelistas conversarem com vocês a respeito dessas questões. Me cabe aqui, por último, fazer um imenso agradecimento, primeiramente a todos vocês que estão aqui, né, nesse momento, reservaram esse tempinho aqui para compartilhar conosco, ouvir algumas coisas, mas também compartilhar conosco, né, as suas próprias experiências, e isso pode ser feito através do chat aí. Vocês podem colocar alguma observação que queiram colocar, fazer perguntas, tá certo, né? E, enfim, a gente interagir da melhor forma possível com esse meio. Não propomos fazer isso via áudio e via vídeo, porque vocês todos sabem que, nesse momento, toda a infraestrutura de tecnologia está extremamente demandada, né? E, portanto, muito sobrecarregada. Por isso, nós estamos aí pedindo que todos mantenham a sua câmera e o seu microfone desativados, né? Para que a gente possa ter a melhor transmissão, vamos dizer assim, daqueles que vão falar aqui. Mas o mecanismo do chat está aí à disposição.
o foco da nossa discussão aqui é o que as escolas estão fazendo diante desse desafio trazido pela pandemia aí de coronavírus, né? Nós não vamos entrar aqui em aspectos legais, nada disso, porque não está sob o nosso controle, né? Nós não vamos entrar em aspecto político, podia ter feito isso, aquilo, nada disso. O nosso foco é o que as escolas estão fazendo, como elas estão fazendo, como elas estão conseguindo, de alguma forma, com mais ou menos dificuldade, levar os seus serviços educacionais, né, manter a chama da educação acesa, apesar de todos esses percalços, essas dificuldades. Então é isso, agradeço primeiramente a vocês por estarem conosco, participando aqui desse bate-papo hoje. Agradeço profundamente aos profissionais que estarão conosco aqui, o Ricardo Gouveia, que vai ser apresentado aqui daqui a pouco, o Cristiano Ferreira, o professor Luciano Sattler, que vai moderar aqui o nosso debate, né? Cristiano Lacerda, viu? Eu falei Ferreira aqui, mas é o Lacerda. Ferreira é um outro Cristiano, grande amigo também. E, finalmente, agradecer Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Mas nós temos que agradecer muito também a equipe técnica da Sucesso, né, que está aí na retaguarda, nos dando todo o apoio técnico, né, e nos dando segurança para desenvolver essa atividade. E eu quero apenas fazer aqui uma pequena chamada para o seguinte: todos nós estamos aprendendo, tudo é novo para nós, né? Então estamos fazendo aqui uma videoconferência, né, que vai ser muito audioconferência para muitos aí, com um número grande de pessoas. Nós tivemos aí 100 e tantos inscritos para esse bate-papo nosso. Então, pode ser que haja algum problema, que caia a conexão, aí você entra de novo, e é isso mesmo, gente. Nós estamos aprendendo a voar voando, tá certo, né? E, portanto, esperamos aí a compreensão de todos, se caso alguma coisa não funcione perfeitamente. Agradecemos aí aos patrocinadores oficiais da Sucesso, que estão sempre nos permitindo ter essa possibilidade, né, de trazer conteúdo de qualidade aí para os nossos associados e para os nossos convidados. Fica o convite para que aqueles que não conhecem a Sucesso entrem no site da Sucesso, né, especificamente aqui, sucessominas.org.br, para que vocês possam conhecer o que é que a gente faz, os eventos que a gente faz, e, eventualmente, até avaliarem a hipótese de se associarem à Sucesso e, com isso, poderem compartilhar ainda mais dessa riqueza de experiência, de convivência, etc, etc. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao professor Luciano Sattler, que vai moderar o nosso painel de hoje. Obrigado, professor Lúcio. Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo a todos os participantes, todo mundo que pôde estar aqui presente. É uma honra poder estar participando desse momento, numa situação tão crítica como essa que o nosso país aí tem atravessado. Agradecimento a Sucesso, especialmente na pessoa da Rochelana e da Raquel, que estão dando todo o apoio aí, nosso presidente Arlen, e aí na pessoa do professor Lúcio, que é o nosso vice-presidente, um visionário, ativista da educação e da tecnologia e da inovação educacional. Primeiramente, orientar a todos vocês que vocês podem participar via chat. Nós vamos tentar responder todas as questões ao longo dessa sessão, ou que não pudermos, depois nos comprometemos a responder de outras formas. Sempre se identifique de onde você está falando, o seu nome. E o objetivo desse encontro é um objetivo dialógico. Eu estou vendo aqui nesse momento, por exemplo, só o vídeo do Ricardo, do Cristiano e Maria Beatriz. Faz um sinal só assim para eu ver que vocês estão me ouvindo. Ok. Tá bom. O objetivo é dialógico, né, para a gente poder partilhar aí as melhores práticas que estão acontecendo, tanto na educação básica quanto na educação superior, nesse momento de pandemia, de distanciamento social, ressaltando, né,
e distanciamento social não é sinônimo de solidão. A ideia é que nós possamos juntos dialogar o máximo possível para ultrapassar esse momento com solidariedade, compaixão entre nós. Então, é um evento dedicado a educadores, gestores, que juntos, em prol dos alunos, nós, professores, todos, possamos trabalhar as melhores soluções e também diminuir até a nossa ansiedade. Deixar claro, não existem respostas prontas, né? O nível, quando a gente percebe que as escolas em geral e as instituições de ensino superior estão passando muitas dificuldades para superar esse momento, a gente vê que não está sozinho, e aí a ansiedade e o pânico diminuem, né? Eu sou Luciano Sattler, como o professor Lúcio já disse, hoje eu sou reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, aqui em Belo Horizonte, também sou diretor do Colégio Metodista Isabela Hendricks, uma instituição de 116 anos. Eu sou membro do Comitê de Qualidade, fui diretor há muitos anos, da Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós hoje teremos a participação aqui do professor Ricardo Gouveia, que é o gestor de tecnologia de informação do Colégio Magnum, aqui em Belo Horizonte, que é um colégio muito tradicional, muito reconhecido, muito forte aqui na cidade. E temos aí o professor Cristiano Lacerda, que é gestor de tecnologia da informação na Escola Superior Dom Helder, também uma escola muito tradicional aqui no campo do ensino superior, nas engenharias, no direito. E tanto o Ricardo quanto o Cristiano também são diretores, como eu, aqui na VP de Tecnologia Educacional da Sucesso Minas. Cada um vai ter a sua apresentação. A ideia é que eu vou, ao longo desse diálogo, fazer algumas perguntas. Vocês podem mandar perguntas também via chat. A ideia da câmera e do microfone fechados, como já foi dito, é para poupar aí a banda, né? E no final, nós teremos aí um debate. Então, se estamos todos prontos, eu quero iniciar, pedir aí ao Ricardo e ao Cristiano que abram o microfone. Eu queria fazer uma pergunta e pedir que, não sei, um primeiro, o outro depois, falasse aí em torno de 5 a 10 minutos, como é que foi a experiência de vocês na prática de migrar a escola ou a instituição para o mundo digital? Já estava tudo pronto? Foi tranquilo? Quais foram as maiores dificuldades, desafios iniciais que vocês tiveram aí? Pode qualquer um começar. Por favor, Cristiano. Beleza. Boa noite a todos. Como foi apresentado, sou o Cristiano, gerente de TI aí da Dom Helder. A gente, da área de TI, a gente já vem acompanhando essa evolução aí da pandemia um pouco antes das decisões chegarem até aqui, né? A gente já vai acompanhando isso com mais atenção, porque a gente sabe que isso impacta, né? E as medidas de isolamento impactam muito nas formas como as instituições de ensino vão lidar. Mas eu fui chamado para uma reunião na segunda-feira, no dia 16, já com o encerramento ali já com a definição de que não poderia ter mais aula para o ensino superior, né, que a gente já não tinha mais aula e eu fui questionado a fazer a migração de 100% presencial, né, a Dom Helder é 100% presencial, não temos nenhum curso à distância e só algumas disciplinas que são ofertadas à distância. E aí saí dessa reunião pensando, né, como que eu vou fazer isso até quarta-feira? E aí eu falei assim, olha, vamos lá, vou voltar para a minha equipe. Cheguei na minha equipe e falei para eles, olha, a gente está com um dos maiores desafios que a gente já teve, no meu caso, é o maior desafio profissional, mas a gente precisa passar por isso. Então, a primeira medida foi engajamento. Então, e engajamento dos mais próximos. Com o pessoal lá de BH. Vamos desligar os microfones, por favor. Não, mas pode falar, Marisa. Desabilitar os microfones, por favor. Pode seguir, Cristiano. Bom, então, a minha primeira ação foi buscar engajamento, né, dos meus
do meu setor e falar com eles, assim, que aquele desafio seria muito enfrentado por nós, né, a gente que iria realmente ter no início, uma carga muito intensa, mas que a gente era totalmente capaz. E a minha equipe foi brilhante nesse momento, né, todos da equipe de TI começaram a dar opções para a gente atuar, e o caminho que a gente foi utilizar, tecnicamente falando, foi a implantação do Moodle para conteúdo, que é uma ferramenta que a gente já tinha, não teria que implantar, não teria que capacitar tanto alguns professores, mas já estava pronta a infraestrutura, já estava na nuvem, já estava escalável, então estava mais tranquilo. Mas a gente é presencial, né? Nosso ensino é presencial. E aí que veio a ideia ali, né? E até que foi falado um pouco em alguns grupos de gestores de TI de educação, da ferramenta da Microsoft, o Teams, que a gente já também utilizava. Então, assim, tecnicamente, não foi tão complexo. A gente já estava com as ferramentas implantadas. Mas o problema foi o engajamento das pessoas, né? E foi pensar mais nas pessoas para tentar fazer dessa migração menos dolorosa. Então, lá para quarta-feira, a gente já começou a fazer capacitação em tempo real com todos os professores, e aí o nosso foco na primeira semana de trabalho foi capacitação dos professores, deixá-los tranquilos para a semana seguinte receber os alunos. E aí a gente buscou engajamento do segundo grupo, que seriam os docentes, né, da instituição, e de forma surpreendente, assim, a gente teve muita dificuldade de alguns, mas de forma surpreendente, todo mundo entendeu e evoluiu muito rápido na utilização da ferramenta, para que quando os alunos chegassem na segunda-feira seguinte, que foi no dia 23, a gente conseguisse o mínimo de similaridade com o ensino presencial. Né? Então, nos horários de aula presencial, o professor está lá disponível dentro do Teams para fazer uma videoaula, para acalmar os alunos e conversar sobre o momento e tal, e já continuar um pouco da aula. E assim, aí o foco foi, assim que a gente entregou para os professores, passamos para o terceiro grupo, que foi a capacitação dos alunos. Cristiano, pode falar. Só fala rapidamente o perfil da instituição, quantos professores e quantos alunos na instituição? Então, a capacitação foi para cerca de 200 professores. Foram 2 dias de capacitação, de 2, 3 horas cada encontro, via Microsoft Teams. E alunos, a gente está atendendo aí uma faixa aí de 3.000 alunos. Certo. Tá, desculpa, pode continuar. E aí na terceira etapa foi a qualificação dos alunos. E aí, como é um volume maior, e a gente já tinha como parceiros os professores, isso foi resolvido ali em 2, 3 dias, todos os alunos já estavam com acesso, já conseguiam acessar a plataforma, já estavam inteirados da rotina, como que a rotina se daria dali para frente. E ali, a partir do dia 26, a gente do setor de TI já estávamos fora do epicentro ali do furacão, a gente já estava voltando à normalidade das atividades, aos atendimentos, todo mundo home office, mas, vamos dizer assim, com o ambiente já entregue, né, com a solução já entregue. Mas está só no início, a gente teve uma semana de aula, muito desafio ainda pela frente, muita coisa ainda vai acontecer, né, a gente acabou de prorrogar até dia 30 de abril o regime remoto, então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, mas o nosso foco é sempre o engajamento, né, e pensar como que as pessoas... como compartilhar com as pessoas esse momento,
da parte de TI também, não é só entregar a ferramenta e meu trabalho está pronto. Tá certo. Ricardo, você pode comentar um pouco como é que foi a experiência de migrar aí o Colégio Magno? Fala um pouco antes os professores, quantos funcionários tem, quantos alunos, quantas unidades. Estava tudo pronto, relativamente fácil, tranquilo. Você nem está com olheira, né? Opa! Boa noite a todos. Meu nome, então, é Ricardo Gouveia, sou o gestor de TI do Colégio Magno. Bom, né, o desafio, o Cristiano já falou um pouquinho aí de qual foi o porte aí do desafio que a gente tem enfrentado, né? No Magno, na sexta-feira, o Magno, né, é uma escola que fez ano passado 25 anos, e nós temos hoje aproximadamente 2.500 alunos na unidade que eu trabalho, e mais uns 1.000 alunos na outra unidade, e um total de 350 professores, mais ou menos, né, somando as duas unidades do colégio aqui em Belo Horizonte. Bom, na sexta-feira, dia 13, né, já fomos informados que as aulas seriam interrompidas, né, seguindo as recomendações para todas as escolas de ensino básico, seriam interrompidas no dia 18 de janeiro, de março, na quarta-feira, né, e começamos a planejar qual seria a melhor estratégia, né, tecnológica para que essa interrupção presencial ela não gerasse impacto para os nossos alunos, né. E é uma situação complexa, pensando que é ensino básico, né? Então eu vou ter o aluno do ensino médio, que tem uma autonomia melhor com a rede, com a internet e né, com as ferramentas digitais, mas eu tenho também o aluno da educação infantil, eu tenho o aluno do Fundamental 1, né, que depende do pai para estar trabalhando junto com ele ali em muitas atividades e etc, né? Então, nós, por essas questões, né, nós decidimos inicialmente fazer o uso da plataforma que nós já tínhamos aqui, que é o Moodle também, né? Então nós temos o Moodle implementado dentro do Magno desde 2009, então já são 10 anos aí de experiência dos professores no uso da plataforma e dos próprios alunos, né, em consumir os materiais, as atividades da plataforma. Então entendemos que o melhor caminho seria dar uma continuidade através, inicialmente, do Moodle. Qual foi a estratégia, né? Cada sessão, né, de cada disciplina, ela já tem a sua área específica criada no Moodle. Então, os professores, né, rapidamente, eles começaram a publicar áreas específicas falando dessa suspensão das atividades presenciais, falando, olha, a gente vai estar suspenso agora a partir do dia 18, então essa área aqui é a área de atividades que vamos ter enquanto ainda estamos nessa fase de decidir como será os próximos dias, porque a cada dia havia uma mudança de como seria o desenrolar, né? Vai voltar que dia, não vai voltar, pode aula presencial, pode aula online, não pode, né? Então a gente está vivendo também esse momento aí de definições e redefinições a cada dia. Então, os professores criaram essas áreas, né, com materiais para alunos e continuidade de atividades e exercícios e para casas, e fomos publicando para ter uma ideia de volume, né, do primeiro dia letivo, 2 de fevereiro, esse ano, até o dia 17 de março, havia sido publicado no MagnoSol, no Moodle, né, nós chamamos internamente de MagnoSol, e havia sido publicado aproximadamente 500 conteúdos ou atividades interativas, né, em todas as séries, turmas e disciplinas do colégio. Nos 3 dias subsequentes, no dia 18, 19 e 20, através de um empenho fantástico aí dos professores, nós conseguimos publicar mais 750 conteúdos. Então, nós fizemos um trabalho aí em 3 dias do que era o conteúdo gerado aí para 1 mês e meio anteriormente, né? E através desse conteúdo, os alunos tiveram condição de dar continuidade em casa aos estudos, né, ao longo aí do período que começou no dia 18 e que, de certa forma, se encerrou hoje, dia 31 de março, né? Em paralelo a isso,
nós fomos refletindo mais, né, em como ouvindo, escutando os pais, ouvindo quais eram as dúvidas, ouvindo quais seriam as melhores estratégias pedagógicas em cada caso, e a partir de amanhã, a partir do dia 1º, nós já temos condição de começar, nós já estamos começando, na verdade, com atividades escolares obrigatórias através da plataforma, né, então já vamos ter aí várias apurações do processo de frequência, do processo de avaliação pontuada para os alunos e tudo mais, em continuidades, atividades, e um volume crescente de videoaulas. Os professores também estão produzindo videoaulas. Nós temos intenção, daqui a uma semana, mais ou menos, talvez um pouco mais, já começar também com as aulas síncronas, né, as aulas através do Microsoft Teams, com o professor e os alunos ao mesmo tempo. Mas enquanto esse momento não chega, até para essa fase de adaptação das famílias e dos próprios alunos, né, nós estamos produzindo muito videoaulas, né, que aí são gravadas e disponibilizadas para o aluno fazer no seu tempo, né. Então essa tem sido aí a estratégia geral do Magno até agora, com esses desafios aí. Nós tivemos um problema de capacidade, né, nós colocamos o Magno Sol, todo esse conteúdo a partir do dia 18, né, até o dia 20, mais ou menos, o uso, né, foi 4 vezes maior do que o uso normal, né, e aí, com isso, a gente precisou, no fim de semana, do dia 21, 22, migrar toda a estrutura para uma estrutura em nuvem, com mais potencial e tudo mais, e a partir daí está tudo correndo bem. Não era em nuvem antes, Ricardo? Não, antes estava interno no meu data center. A gente tem um data center interno, né, e por algumas questões de segurança e de porte também, a gente deixava internamente aqui, porque a nossa infraestrutura atual, ela estava suficiente para a demanda que existia, né? Mas ela não foi suficiente para esse aumento repentino de demanda. Tá, e já chegou uma pergunta aqui para você, e na educação infantil, como é que tá sendo assim, a experiência na educação infantil? Pois é, na educação infantil é um caso à parte, né? Na educação, nós, além de usar o Moodle, né, nós também temos uma outra plataforma, que é uma plataforma de comunicação com as famílias, né? Ela se chama Escola em Movimento, né? Dentro do Magno a gente chama a plataforma de Conecta Magno, e a plataforma mobile que o colégio usa para comunicados, para agenda, calendário, e é a ferramenta principal de comunicados com as famílias. Especificamente na educação infantil, as professoras, elas fazem um uso ainda mais apurado dessa ferramenta, porque existe o diário de turma, que é onde as professoras colocam a situação do aluno a cada dia na educação infantil, né? Então, se dormiu, se comeu bem, etc., e o pai recebe isso diariamente, e além disso coloca imagens, fotos para o pai receber as atividades que estão vendo lá. Então, para a área de educação infantil, a gente entendeu que seria melhor, né, continuar usando essa ferramenta para comunicar com os pais. Então, nós estamos publicando as atividades, os vídeos, nessa ferramenta de comunicação online, no caso da educação infantil, e não no Conecta. Desculpe, não no Moodle. Tá bom. Eu tenho uma outra pergunta, tem outras chegando, mas eu vou deixar um pouco mais para frente, a vulnerabilidade e tudo. Mas vou começar aí pelo Cristiano de novo. Você já mencionou que algumas ferramentas tecnológicas que vocês adotam, né, lá na Dom Helder. Eu queria que você explicasse um pouco mais detalhado quais as ferramentas tecnológicas que vocês adotam hoje. Adotaram alguma coisa diferente? Você já explicou que foi o Meet, né, para as aulas síncronas ou serem gravadas. Tem mais alguma coisa? Como é que está, mais ou menos, resumidamente, composta a sua caixa de ferramentas tecnológicas para atender esse momento aí? Bacana. Então, basicamente, a gente está utilizando o Moodle, né? O Moodle já hospedado em nuvem. A gente já utilizava ele para algumas disciplinas, para aqueles 20%, né, que é permitido para o ensino presencial. Então, a gente já utilizava algumas disciplinas, alguns professores já utilizavam essa plataforma. O que a gente fez foi já preparar para escalar essa máquina, para suportar todo o volume novo, né, para toda a faculdade.
Só que a gente ainda teria uma dificuldade com relação às atividades síncronas, né, que são as atividades online, que a gente chama de sala de aula virtual. E aí, a gente já estava utilizando o Microsoft Teams, que é uma ferramenta de comunicação ali, ela é meio um hub que você pode agrupar várias aplicações dentro dessa mesma aplicação ali, para fazer essas videoaulas. E aí, nesse momento, né, que essa parte do Teams foi onde a gente precisou ter um pouco mais de apoio dos parceiros. E aí, um dos recados aí que eu acho que é importante para quem está passando esse processo, essa fase aí, para todo mundo, né, é que os parceiros também estão muito disponíveis para apoiar a instituição. Então, eu consegui, através do Pablo, que é também nosso diretor na VP Educacional, ele me conseguiu um contato com o pessoal da Microsoft, e aí o pessoal prontamente disponibilizou para a gente horários para fazer videoconferência, para tirar algumas dúvidas de setup da infraestrutura, do ambiente, e ali em 2 dias a gente conseguiu já criar todas as turmas, né, dentro do ambiente do Teams, vincular todos os alunos, todos os professores, com política de segurança, o que o aluno pode, o que o aluno não pode. Então, assim, basicamente, Moodle e Microsoft Teams são as ferramentas que a gente está utilizando para passar desse período. Tá certo. E você, Ricardo, você já mencionou lá o Moodle e uma ferramenta de conexão com as famílias que vocês têm. Mais alguma coisa da parte de tecnologia que você gostaria de destacar? Ao microfone. Ricardo? Pronto, foi, agora foi. Vamos lá. Bom, a solução o hallway de soluções que estamos usando, né? O Moodle, né? Prioritariamente o Moodle, e ele é uma solução personalizada, então é o Moodle, mas integrado ao nosso sistema acadêmico. Então existem algumas personalizações que foram feitas, algumas customizações que rodam diariamente, né? E que mantêm o Moodle um espelho da secretaria acadêmica, dos sistemas acadêmicos, né? Temos o Escola em Movimento, né, na parte aí de comunicação mobile, com foco aí na educação infantil, e também estamos usando a plataforma da Microsoft do Office 365, né? A plataforma, hoje nós temos usado bastante, tanto a parte de webmail quanto a parte do OneDrive, né? Então, a parte de espaço compartilhado tem sido usado pelos professores para compartilhar vídeos mais pesados, né, e alguns tipos de recursos de uma forma mais direta para o aluno, e estamos agora nessa fase que o Cristiano já passou, né, de acabar de alinhar aí a questão do Microsoft Teams, para termos também o recurso para as aulas síncronas. E, Ricardo, quem é que alimenta o Moodle com as atividades, os materiais? É o próprio professor? Ou ele manda a equipe? O próprio professor. O próprio professor tem autonomia e já consegue fazer isso. Um movimento que a gente tem percebido, né, é que a maioria dos professores, eles usam os recursos que eles se acostumaram a usar ao longo desse tempo, né? E o Moodle é uma plataforma muito rica, né? Então, agora, algo muito interessante tem acontecido, o volume de trocas entre os professores aumentou demais, né? Um ajudando o outro ali a algum recurso específico, a um fórum, a uma entrega de tarefa, uma enquete, um questionário, e estão também sendo geradas mais dúvidas, né, para a equipe de suporte do uso ideal de um determinado recurso do Moodle, de uma determinada atividade, né? Então, nós estamos trabalhando aí bastante nessa parte de esclarecer para os professores formas que eles não estavam tão acostumados. A gente não precisou dedicar muito tempo ainda. A minha equipe já tem trabalhado muito focado
mais ainda no suporte às famílias, né, do que ainda aos professores, porque os professores têm tido autonomia e as poucas dúvidas que têm chegado, a gente tem conseguido resolver dentro do possível. Nesse novo momento que vocês vão entrar amanhã, que os professores vão estar, digamos, online, em vídeo, no mesmo horário, para atender aí os professores, os alunos, ou num plantão online, a mesma coisa acontece na educação infantil? Não. A partir de amanhã, inclusive, a gente não começa com o vídeo em tempo real, não começa com o vídeo síncrono, tá? Isso é um pouco mais para frente. A partir de amanhã, a mudança de paradigma é que as aulas começam a ser obrigatórias, né? Houve aí uma portaria que autorizou essa questão, então a gente já começa a poder registrar essas aulas de algumas formas que vão poder ajudar a gente no futuro, se tudo, né, dependendo de como as coisas se desenrolarem, lá na frente a gente poder equilibrar uma eventual necessidade de reposição, etc. Uhum. E isso é bom para todo mundo, né? Professor Ieda, que perguntou também sobre educação infantil, no Colégio Isabela Hendricks, nós também, nesse processo evolutivo que o Ricardo está mencionando, né? Mas nós sabemos que quanto mais jovem, né, quanto menor a idade da criança, mais dificuldade ela tem de ficar conectada numa videoconferência online síncrona, às 4 horas aula da manhã, né, ou a manhã inteira. Isso, né? Mas agora, eu tenho orientado que pelo menos uma videoconferência síncrona, com participação de todo mundo que puder da turma, os professores façam, até mesmo para enfrentar a questão da solidão. Ela tem menos um papel do cognitivo, quanto menorzinha a criança, né? Quanto mais tenra a idade, menos o papel cognitivo e mais assim, olha, gente, estamos juntos, como é que está você? Um aluno vê a carinha do outro. Isso tem dado uma sensação de redução nesse nível de ansiedade, né? Eu recomendo o máximo uma sincronicidade diária com, nem que seja um professor, se for um professor regente, né, ou um professor especialista, se for no ensino médio, professor da disciplina daquele dia, mas que tenha algum momentozinho de sincronicidade. Eu tenho uma outra pergunta, Cristiano, vou fazer para o Ricardo mesmo, aproveitando que ele está aqui já quente no processo. Depois vou a mesma pergunta para o Cristiano. Os conteúdos, os materiais didáticos, Ricardo, que vocês estão adotando lá, isso estão vindo de plataformas, de parcerias, são recursos educacionais abertos, tem alguém fazendo uma curadoria, é o próprio professor que está produzindo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, tem muito multimídia, realidade aumentada, realidade virtual. Como é que está sendo a questão dos conteúdos? Toda a produção do professor? Ok. É uma grande heterogeneidade, né? Vamos pensar assim. Hoje o Magno não adota nenhum sistema de ensino, né? Então, o que a gente tem feito, cada professor tem autonomia, né, para poder escolher o melhor livro didático, a melhor plataforma para ele, né? E os professores, eles usam recursos de forma variada. Eu tenho, né, um professor que tem um pouco mais de dificuldade até com o meio digital, e eu tenho professor que, né, usam recursos avançados aí disponíveis em plataformas abertas ou até, eventualmente, em algum recurso pedagógico digital que nós temos lá no Magno ou que a própria editora do livro fornece, por aí vai, né? Para dar alguns exemplos, né, nós temos um livro de matemática dotado, que ele vem com uma plataforma, né? Então, nós agilizamos agora nesses dias o acesso dos alunos a essa plataforma, que tem algumas ferramentas, algumas atividades de acompanhamento, né, específicas daquele recurso didático de matemática, daquelas séries específicas. Então, o aluno, além de ter atividades no Moodle, da mesma forma que as atividades publicadas no Moodle, às vezes referenciam né, tem uma atividade e fala, prezado aluno, né, após ler esse texto, assistir esse vídeo, né, ouvir o professor falar sobre esse assunto, você vai no livro na página tal e vai fazer os exercícios de 1 a 10, né? Então, do mesmo jeito que nós temos esse tipo de publicação no Moodle, nós também temos publicações do tipo, acesse, né, a plataforma do livro tal, né, e faça, né, a interação, veja aquele objeto de aprendizagem, ou veja aquela atividade, faça aquela atividade, né.
é uma situação um pouco heterogênea que eu disse, né, porque você acaba não conseguindo consolidar isso tudo numa plataforma única, né, mas a gente não tem tido muita dificuldade aí dos alunos na manipulação disso, né? Até agora a gente tem conseguido esclarecer as dúvidas dentro de um limite aí que uma situação desse tipo comporta, né? Então, né, basicamente a gente tem professores usando, né, links de sites de pesquisa de universidade, né? Nós temos modelos, simulações e tudo mais, e isso a gente linka no Moodle e consegue trabalhar bem. Ótimo. Tem uma outra parte da pergunta? Não, era isso, né? A questão dos conteúdos. Sim, a segunda parte tá usando, porque tem muita coisa que aparece muito na imprensa e que na vida real às vezes é complexo, né? A questão de multimídia, conteúdo multimídia, realidade aumentada, realidade virtual. Do jeito que eu coloquei, né? Realidade aumentada, a gente não tem ainda nenhum case específico no ensino básico, né? A questão de conteúdo multimídia a gente usa com muita frequência. A gente já tem bastante uso de conteúdo multimídia. Tá bom. Então, vou passar agora para o Cristiano, antes que ele desacelere lá. Para quem não sabe, o Cristiano tem um neném que está com 3 meses, não é isso, Cristiano? Isso, 3 meses. Então, essas olheiras dele... E tem uma filha de 4 anos, e foi bom isso que você falou, Luciano, porque ela já está indo para a segunda semana dela sem aula, sem atividade, sem contato com colegas. Então, assim, e 4 anos ela já tem muita energia, né? E aí, essa semana ela já começou a falar sobre esse vírus não vai embora, tá demorando muito, e já começa a ficar mais cansada. E aí, hoje, ela, no grupo de mães ali do colégio, parece que o pessoal mandou um vídeo da professora. E aí, isso deu uma energia a mais para ela, que ela, nossa, legal, professora, que saudade. Então, acho assim, que não dá para fazer 4 horas direto com videoaula, mas eu acho que esse contato faz falta para a criança também, o contato com os colegas. Uhum. Um outro parênteses antes de responder, quando eu falei de parceiros Microsoft, a gente contou muito com o apoio da Tripla também, que é até parceira aí da Sucesso, né, e o Reiner aí está até acompanhando a gente, ajudou muito a gente, e aí parceiros Microsoft nos ajudaram bastante nesse processo. Sobre conteúdo, não daria tempo para fazer muita coisa, diferente do que os professores já tinham preparado. O que a gente disponibilizou foi justamente, assim, que foi o diferencial, a possibilidade da aula síncrona, né, da aula presencial através do virtual. Então, os alunos têm um contato com o professor, têm um contato entre eles também, isso, de alguma forma, traz um calor também, né, para esse momento que a gente está totalmente isolado, e como o professor Lúcio no início falou, que antes a tecnologia era vista como algo frio, gelado, e que isolava as pessoas, agora é a única forma de aproximá-las. Então, quando a gente faz essa aula vídeo, tipo, sala de aula virtual, a gente começou a perceber o carinho dos professores com os alunos e essa satisfação, né? E com relação ao conteúdo, a gente continua trabalhando com o conteúdo que o professor disponibiliza no presencial, mas a gente tem esse foco muito da aula virtual síncrona. Então, eu não sei se é isso que a gente... E não tem nada de muito inovador de conteúdo, realidade virtual, aumentada, isso ainda não deu tempo. A gente sabe que isso é um processo, e o nosso foco foi em garantir a continuidade ali do ensino presencial através de meios virtuais. Ou seja, nós temos uma situação de uma escola de educação básica, né, que é o Magno, que não está inserido dentro de uma plataforma de sistema de ensino, independente nisso. Nós temos uma situação da Dom Helder do ensino superior, que basicamente, então, os conteúdos continuam sendo curados, preparados e organizados pelos professores.
não é momento de muita sofisticação tecnológica, né? Ainda não chegamos nessa etapa, né? É claro que as escolas que trabalham com sistemas de ensino têm um tipo de suporte aí diferente, tanto nos conteúdos, porque todos os livros acabam que estão na plataforma, tem muito treinamento que os sistemas estão fazendo para os professores. Eu sei porque lá no colégio nós estamos com um sistema de ensino grande, para o Fundamental 2 e médio, então estamos trabalhando todo dentro da plataforma deles, o que de certa forma, para a situação que a gente ainda estava sem um ambiente virtual de aprendizagem, foi útil, né? Uma pergunta agora para o Cristiano, aproveitando que ele está aí, firme na resposta. Pergunta agora vale R$1 milhão, hein? 1 milhão, se vocês puderem responder. Não falo sem a presença do meu advogado, então. Então chama lá o advogado Dom Helder. Como é que vocês estão pensando fazer a avaliação da aprendizagem, no caso aí nesse período de pandemia? O registro de atividades também explica um pouco. O seu Moodle está integrado com o sistema acadêmico? Isso. Um fator assim, que foi meio que complicou um pouco para a gente é que o calendário acadêmico já é definido no final do semestre anterior, né? E as provas começaram na sexta-feira passada. Isso com uma semana vamos dizer assim, de ambiente virtual disponível. Então, essa foi uma das discussões que foram muito intensas, assim, na primeira semana de capacitação com os professores, onde a instituição montou uma comissão, que eu até me lembrei um pouco do professor Lúcio, que adora siglas, né? E a instituição, ela criou a sigla SEMPRE, com C e N, de continuidade do ensino presencial. Sim. E aí, a discussão mais intensa foi com relação às atividades avaliativas. No primeiro momento, essas atividades avaliativas foram transformadas em um trabalho, né, algo que desse mais trabalho para os alunos, mas com o mesmo rigor de correção, e a gente também utiliza uma ferramenta de antiplágio, que já está integrada também ao Moodle, e também o Moodle já está integrado ao sistema acadêmico, inclusive o lançamento das notas também, o professor lança no Moodle e já vai para o sistema acadêmico também, mas o desafio é esse, né? A gente está fazendo a primeira semana de avaliação, né, de provas, e a gente vai ter que ver o resultado disso ainda, dessa primeira opção por fazer trabalhos, né, não tanto provas, mas mais voltada para uma atividade mais prática do aluno ali, um texto, uma questão aberta, uma atividade aberta, desse primeiro momento. Mas a gente ainda não sabe se é a forma correta, e a gente ainda está buscando essas respostas. A Valéria do IBMEC está perguntando como é que vocês estão pensando as aulas práticas, o NPJU, né, o Núcleo de Práticas Jurídicas, né, e também assim, a biblioteca, as áreas de serviços aos alunos em geral, né, financeiro e tudo. Como é que está funcionando, mais ou menos? A gente trabalha com a TOTUS também, para o sistema de gestão acadêmica, e a gente já tem um serviço de atendimento, né, via solicitações ali, que o aluno faz as solicitações para atendimento aos setores. Além disso, a gente tem divulgado também os e-mails dos setores, então essa comunicação com os setores está sendo toda virtual, né, a escola está 100% home office hoje. A gente tem pessoal de segurança lá do prédio, que ainda é necessário manter, mas toda a escola está home office. Hoje começou o atendimento da biblioteca, também com agendamento. Então, o aluno faz uma solicitação de empréstimo do livro, o bibliotecário faz a separação do material, disponibiliza na entrada da escola, o aluno, quando vai buscar,
é atendido numa janela lá e com o mínimo contato possível. Aulas de laboratório e o NPJ, né, PJUD aí, elas ainda estão em análise, a gente não tem uma solução ainda, né, e muito provavelmente vai depender de até quando a gente vai nesse semestre, mas muito provavelmente a gente vai fazer uma reposição dessas aulas práticas quando voltar para o presencial. E NPJ, a gente já tinha muitas das atividades já eram, tinha muitas peças que eram feitas virtualmente, né, o aluno entregava pelo portal, ele recebia os dados pelo portal, e não tinha mais que fazer entrega presencial. A única questão são aqueles casos que tem que fazer o acompanhamento do processo real. Aí esses casos estão sendo tratados e muito provavelmente o prazo vai ser prorrogado para o final do semestre ou vai ter um reagendamento ali a partir do momento que voltarem essas atividades presenciais. Olha, só dizer que nós estamos sendo prestigiados aí com a participação do nosso presidente da Sucesso Minas e Sucesso Brasil, Arlen Duque, viu? Seja bem-vindo, presidente. Fala para nós aqui. Ricardo, e você agora? Fala aí. Como é que você... É lógico que a complexidade... Desculpa, viu, Cristiano? Mas a complexidade da educação básica, rapaz, perto da educação superior, não é brincadeira, não. Não, tenho certeza disso. A avaliação da aprendizagem aí no Colégio Magno, nesse momento, como é que está sendo feito? Você já falou que o Moodle está integrado, né? Então o registro de atividades é relativamente mais simples, a partir de amanhã, especialmente. Mas e a avaliação da aprendizagem aí? Fala por nível infantil, começa pelo mais fácil, médio. A decisão até agora foi uma decisão até que está abrangendo todos os segmentos, né, da educação básica. A forma como nós distribuímos os pontos, né, de uma etapa de avaliação, uma parte maior vai para provas, né, e temos uma parte menor aí, uns 20% mais ou menos, que normalmente são um ou dois trabalhos que são dados para os alunos ao longo daquela etapa trimestral, né. O que foi decidido até o momento é que as provas continuarão a ser presenciais e elas serão realizadas ao término desse processo todo. Então, o que faremos agora é propor para os alunos trabalhos, né, para poder estimulá-los aí nessa questão e avaliar também essa aprendizagem, mas no processo de não aumentarmos essa pontuação aí além dos 20% que eles já teriam fazendo os trabalhos presenciais, né? Então, a decisão até agora, né, é de resolver essa questão das provas apenas quando voltarmos aí para o presencial. Eu estou respondendo uma outra pergunta. Eu estou com um olho em vocês e um olho no chat, tentando responder todo mundo, mas uma pergunta aqui que a Priscila fez, eu acho que vale para todo mundo, né? Dentro disso que o Ricardo está respondendo sobre a avaliação de aprendizagem ser o final. Ninguém sabe quando será o final. Exato. É a realidade. Eu disse até agora, essa é a linha. Então, ninguém sabe quando será o final. O Conselho Nacional de Educação já soltou uma resolução dizendo que, se necessário, nós podemos, tanto no ensino superior quanto na educação básica, avançar com esse ano letivo até 2021, se necessário, e parece que tem uma medida provisória que o MEC está pedindo ao Presidência da República para soltar, e se for necessário, a gente nem precisar cumprir os 200 dias letivos esse ano, né? Mas isso aí depende da legislação. Mas, no geral, tanto as práticas, quanto as atividades de laboratório, quanto as avaliações, especialmente na educação básica, que a questão do presencial é muito importante, mas não só, na superior também, que precisa, muitas vezes, né, as de maior complexidade, a avaliação individual, e você precisa ver se é aquela pessoa que está fazendo mesmo, né? Exato. Porque daqui a pouco nós vamos ter que adotar ferramentas que já existem, de você poder acompanhar se é aquele aluno que está fazendo com um sistema travado no computador dele, para ver se ele não está olhando em lugar nenhum, prova sem consulta, e aí reconhecimento facial.
mas ainda não chegamos nisso, né? Ainda não chegamos nisso. Próxima pergunta. Ah, sim, Cristiano, veio uma pergunta aqui para você, mas essa já é pergunta de consultoria, viu? Acho que você vai ter que depois, vão ter que te ligar do Ângelo. Como é que foi o processo de migração do Moodle para o ambiente cloud e suas integrações? Foi para a Amazon que vocês foram ou foi para o Azure? Então, esse processo a gente já fez, já tem uns 2 anos já. Acho que é o Ricardo é que passou agora por esse processo, né? Mas a gente está na AWS, na Amazon, e assim, foi tranquilo. A parte do Moodle, assim, para hospedar em cloud é bem tranquilo. É porque a Amazon tem aquele contrato que você liga lá, simplesmente informa um aumento, digamos, do volume de uso e ela automaticamente aceita, não é isso? Porque você tem um contrato, você tem você pode fazer uma previsibilidade, né, do seu ambiente, então você faz um contrato maior e aquilo, a sua máquina fica disponível para você, mas você pode fazer a mudança a qualquer momento ali. Então, normalmente a gente faz um contrato com uso médio, e aí, nesse caso, eu só acionei o pessoal do monitoramento da AWS para manter o ambiente disponível. Então, a gente ficou monitorando na segunda-feira, na terça, na quarta, para ver o ambiente de RDS, né, do banco de dados, e também do EC2, das máquinas virtuais, mas a gente não precisou ainda expandir essa máquina. Uhum. Então, assim, e aí dá segurança para a gente, né? Então, eu não tenho necessidade ali de ter alguém de infra local ali cuidando disso e correndo o risco da internet cair e a gente ficar sem ambiente. É o principal ponto ali. E aí, pelo que eu entendi, vocês estão com o sistema acadêmico da TOTUS, e então o ERP também é deles? ERP TOTUS. E também está na nuvem? Não, aí o ERP não está na nuvem, o ERP está local. Tá, e aí a pergunta aqui que veio, essa integração do Moodle na nuvem e... Isso, aí tem um recurso da AWS de conexão, tipo uma VPN, né? Para fazer essa conexão segura entre os dois. Mas funciona tranquilo, e assim, a integração é muito para... não é tanto em tempo real, assim, eu preciso criar as turmas do Moodle, eu preciso criar... fazer a integração, jogar os alunos para dentro das turmas e depois coletar as notas lançadas do Moodle. Então, não é algo que eu preciso fazer, eu preciso ter uma conexão em tempo real, que eu preciso um link direto com a AWS. Então, essa integração do Moodle com o RP local é tranquilo, e a gente normalmente faz em batch e fora do horário, né? Tipo, faz madrugada ali para não sobrecarregar. Entendi. Ricardo, e você que teve que migrar para a nuvem, como é que foi a experiência aí? Sim, na verdade nós temos uma consultoria que nos ajuda com a parte de Moodle, né, que foi quem implantou a primeira vez aí em 2009 e estamos juntos aí desde então, né, e eles têm, né, dezenas de instalações de Moodle espalhadas no Brasil, e as que estão em nuvem, elas usam uma nuvem específica chamada Linode, né, que é uma nuvem Linux, né, que tem uma performance e uma questão de custo-benefício muito interessante quando você está trabalhando especificamente em ambientes Linux, e o Moodle foi construído prioritariamente, né, para rodar bem aí em cima do Linux. Então, nós migramos para essa nuvem, baseado nessa experiência dessa consultoria de já né, ter aí dezenas aí de outras plataformas Moodle brasileiras, inclusive algumas com maior número de alunos que o nosso e tudo, e fizemos essa migração para lá, né? A parte nossa da TOTUS também é interna ainda. Nós temos ainda um outro detalhe, que nós trabalhamos com um login único para os alunos, né? Então, mesmo o login que o aluno usa para o Moodle, ele usa para o TOTUS, ele usa para o Conecta Magno, para todas as plataformas. Então,
é como se tivéssemos, né, duas VPNs aí do Linode para dentro do nosso ambiente, uma para a questão da integração dos alunos, né, um aluno mudou de turma, um aluno novato, um aluno que cancelou, né, isso está sempre sincronizado aí no Moodle, e também, cada vez que o aluno vai fazer o login dele na plataforma, o Moodle vem aqui no meu ambiente para poder reconhecer aí se esse login é válido, se a senha é válida. Uhum. E na educação à distância, no mundo inteiro, ela é mais comum para a educação superior. Né? Quem trabalha na educação básica, geralmente é na forma que se fala de blended learning, de forma complementar, porque né, na idade das crianças e adolescentes, a escola tem um papel muito forte também na formação que extrapola o cognitivo da sala de aula, né? Aprender a ser gente, aprender a se relacionar, aprender a ser cidadão, a construção dos valores, e isso na relação ali, eu costumo dizer que a escola inteira ensina, né? O pátio ensina, o banheiro ensina, o corredor ensina, porque ensina a conviver, né? E aí, nesse ponto, a educação à distância tem algumas limitações, e aí nós todos fomos forçados a migrar para isso agora, numa situação inédita para a humanidade. Não é simples, né? Eu acho que o apoio que a gente tem que dar para as famílias, para os alunos, eu acho que é extremamente importante. Eu envolvi todos da escola, inclusive a gente tem período integral, a gente tem bilíngue, então, tudo que a gente pode oferecer, né, nesse momento para as famílias, nós estamos oferecendo, né? Tem o nutricionista, que eu sei, olha, deu algumas dicas, algumas sugestões para as mães, e de repente elas não têm nem tempo. Vou fazer o que de comida? Porque hoje está todo mundo né, se virando em casa. Então, às vezes, são pequenas coisas que podem ajudar, né? Um apoio pedagógico, por exemplo, o meu integral no contraturno, eu tenho uma professora que ajuda na lição de casa, que ajuda no estudo. Então, eu coloquei todas elas à disposição das famílias no horário que normalmente eles teriam. Então, assim, tentar simular, né, a escola presencial de uma forma virtual. Então, cada dia a gente pensa em alguma coisa. E a gente tem tido assim, um retorno, não vou dizer que 100%, mas atendendo, né, cada particularidade de cada faixa etária. Tá certo. Professora Filonice, muito obrigado, viu, por seu depoimento aí de Santos. Um abraço, quero conhecer a escola aí, São José, vocês, viu? É uma escola belíssima, né? Sai aqui em Santos da janela. Tá bom, Deus abençoe vocês. Estamos proibidos de caminhar, de andar, de chegar perto da praia. Isso para os Nossa, que dureza, hein? Assim, um castigo. Castigo não, né? A gente entende que isso é necessário nesse momento. Eu quero agradecer ao Lúcio, professor Lúcio, que nós nos conhecemos há muito tempo, e ontem, quando ele fez assim, o pedido, né, para que eu participasse, eu estou honrada e gostei muito de todas as colocações que vocês fizeram. Eu tenho só mais uma coisinha para colocar, eu posso? Pode, claro, por favor. Então, tá. A questão da parte legal, da imagem dos professores, me preocupou muito isso, né? E, então, a nossa mantenedora, no primeiro momento, os professores assinaram um termo aditivo das aulas suspensas, e lá tinha isso da parte da imagem. Mas, além disso, eu solicitei para o nosso jurídico que eles fizessem um alerta para os pais para que os alunos não compartilhassem, né, todas as imagens dos professores, das aulas, porque isso também a gente não sabe no futuro o que isso pode acontecer. Agora, todo mundo está assim, é uma doação, é isso, mas futuramente a gente não sabe também como é que as coisas podem acontecer, e preservar também. Eu acho que tem que preservar aquela aula do professor, aquela imagem que ele
ele colocou, né? Nós temos um canal no YouTube, os professores estão usando muito esse canal no YouTube, no Classroom, uma ferramenta que a gente já utilizava também. Então, acho que são pequenos detalhes que a gente vai lembrando nesse caminhar, né? Que é um grande desafio para todos nós. Tá certo. E é importante cuidar. Bom, obrigado, professora Cleonice. Eu vou voltar caminhando aqui para os finalmente. Queria pedir ao Cristiano, se você tem algo mais que você gostaria de acrescentar do nosso debate aqui hoje, Cristiano? É isso, né? Que a gente está realmente, vamos dizer assim, matando um leão por dia, né? Mas o que ajuda a gente a caminhar de uma forma mais tranquila é o engajamento dos profissionais nesse momento, né? Então, a gente tem um engajamento muito forte da equipe, né? Começou com a equipe de TI, e aí já também com essa equipe que foi formada para esse momento, que é o Sempre, e principalmente dos professores. Eu acho que o grande fator ali que a gente pode considerar que a gente está indo bem nessa trajetória é porque a gente teve e está tendo um apoio muito forte dos professores nesse processo. Porque cada professor, ele atende, no mínimo, ali 40, 30, 40 alunos, 50 alunos numa disciplina. E cada professor ali, às vezes, tem 2, 3 turmas, 2 disciplinas. Então, eles são replicadores desse acesso e tal. Então, eu acho que, assim, a tecnologia, nesse momento, ela é vamos dizer assim, é o meio, mas as pessoas que são os principais ativos ali e os principais responsáveis por fazer acontecer. Né? A tecnologia está ali só para apoiar e suportar, e é isso, acho que é por aí. Ótimo. Ricardo, suas palavras aí finais aí. Eu acho que o Cristiano colocou muito bem, né? Estava falando agora há pouco sobre essa questão de pessoas, processos e tecnologia, né? E eu acredito que agora todo mundo está em torno de um objetivo, né, comum, né, de vencer aí essa questão do isolamento, do distanciamento social e da continuidade das atividades escolares. Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer muito à equipe, né, do Magno, e em especial a minha equipe, a equipe de TI, porque são 10, 12 dias aí que nós estamos aí também no leão por dia do Cristiano, né, e acho que de todos nós aí que trabalhamos nessa área. E dizer que eu acredito que a grande questão aí é que o cenário está mudando muito rápido a cada dia, né? Seja a questão de decisões jurídicas, seja a questão de inovações e formas de resolver os problemas que a gente tem vivido, né? O atendimento administrativo, o atendimento ao pai, a questão do atendimento psicológico, e é um acúmulo aí de experiências e de mudanças, é um processo muito dinâmico, né? Então é um aprendizado que eu acho que será, assim, super valioso para a continuidade até depois, quando, né, se Deus quiser, em breve, voltarmos aí para as nossas atividades presenciais também, quando voltarmos, né? Vamos voltar, calma, vamos voltar. Gente, nós temos tentado responder as questões que tem vindo logo depois que chegam. Acho que está indo com a dinâmica boa. Nós tínhamos combinado de ir até às 21 horas com esse momento. Eu creio que está sendo bastante esclarecedor para nós, e é muito importante ter gente junto também para quebrar um pouco da nossa solidão. Eu quero vou passar a palavra ao professor Lúcio, que é o nosso vice-presidente, o grande inspirador de tudo isso, mas já agradecer tanto ao Ricardo e ao Cristiano por essa disponibilidade. Eu sei que não está fácil a correria de vocês, e para estar aqui agora nessa disponibilidade, nós vamos fazer o seguinte, professor Lúcio, vamos duplicar o salário deles na Sucesso. Vamos dobrar esse salário deles na Sucesso, tá? Isso aí. Lúcio, muito obrigado a todos, viu? Ok.
Olha, professor Luciano, parabéns aí pela condução dos trabalhos, professor Ricardo Gouveia, né, pelo brilhantismo aí também das colocações, pelo trabalho que está fazendo, Cristiano Lacerda, maravilha de trabalho também. Nós todos sabemos das imensas dificuldades, né, que todas as pessoas estão passando agora. Gente, mas o que seria a vida se não houvesse dificuldade? A gente não ia aprender nada de novo, né? E o que eu imagino de avanço que está acontecendo para todos nós, né? Tendo que nos reinventar a cada minuto, praticamente, né? Diante de um mundo de informações que se cruzam como se fosse bala num tiroteio, é bala perdida para todo lado, né? Os cientistas impactados por isso e batendo cabeça, muitas vezes, né? As autoridades, as lideranças batendo cabeça. Por quê? Porque o ambiente é de incerteza. Agora, aquilo tudo que sempre se falou, né, de mundo VUCA, né, que tantos aí já conhecem, ou mundo VICA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, se alguém tinha dúvida disso, está aí para todo mundo ver que o mundo é assim mesmo, né? E é com este mundo que nós temos que lidar. E, felizmente, o que a gente está percebendo é o tanto de aprendizado que está acontecendo, as pessoas se movendo. Acho que pouquíssimos profissionais hoje, de qualquer área, especialmente da educação, ainda estão do mesmo jeito que estavam. São pouquíssimos, porque a imensa maioria avançou, deu um passo, ou 2, ou 5, ou 1000 passos nesse pouquíssimo tempo, não é? Portanto, nós temos que louvar essa oportunidade que a vida nos está dando e aproveitar dela ao máximo. E louvar os profissionais que estão conseguindo se reinventar em tão pouco tempo e permitindo que todos nós possamos, então, responder a esse desafio da maneira adequada. Fica aí uma homenagem especial, né, aos profissionais de tecnologia da informação, né, porque graças a eles que nós estamos juntos aqui conversando, né? Se essa turma não tivesse aí não só ralando, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, criando soluções a cada momento, nós não estaríamos aqui, não é? E é claro que estendemos aí todo o louvor aos professores de pessoas que estavam ali sempre com seus alunos, olho no olho, numa conversa pessoal, tiveram que buscar uma maneira de manter essa conexão com seus alunos, mas agora de uma maneira remota, né? Portanto, gente, eu vejo com muita positividade esse momento, mesmo com todas as dificuldades. Ele será, sim, um momento de reinvenção para cada um de nós, e especialmente o que eu coloquei até aí no chat. Acho que é boa hora de nós pensarmos em reinventar a escola. Aquela escola convencional, que está ali no pé dos meninos, etc., etc., ela precisa realmente dar lugar a uma escola mais contemporânea, uma escola mais sintonizada com o mundo do trabalho e com a sociedade tecnológica em que nós vivemos, né? E a vida nos deu esse empurrão, nos obrigou a nos recolocar nesse novo espaço, e eu acho que nós todos merecemos parabéns pela forma como nós estamos respondendo a isso, não é? Eu queria muito agradecer aqui aos patrocinadores oficiais da Sucesso, a NetService, a Sonda, a Esquadra e a Tripla, não é? Bem como aos apoios institucionais do Google, da QI Network e Mediaria. São essas instituições que permitem que a Sucesso possa trazer para cada um de vocês, né, para os seus associados de uma forma geral e para a sociedade como um todo, contribuições como essa que nós esperamos que tenhamos dado na noite de hoje, né? Muitíssimo obrigado a todos, que Deus os acompanhe aí nessa luta, né? E que vocês, ao final desse processo, que a gente não sabe quando exatamente vai ser, mas possam olhar para trás e dizer: vim, vi e venci. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Boa noite, encerramos então, né? Encerramos. Ok. Tudo bem, estamos aí. Eu queria pedir aos meus colegas aí da Sucesso que permanecessem um pouquinho aí, só para a gente conversar um pouquinho mais, né? Isso aí, o pessoal tá saindo agora. Vamos ficar um pouquinho mais aí, Rochelana, Luciano, Ricardo. Aí o restante do pessoal pode ficar à vontade aí para ir cuidar aí, porque é a hora de descansar, né, gente? Eduardo, boa noite. Lu Fonseca, boa noite. Luciana Oliveira, Luciano Mesquita, muito obrigado a vocês pela participação e até a próxima, né?